Bom dia, boa tarde, bem-vindos ao Sustain Talks, episódio número 6. O tema de hoje é Transformação Social, o potencial da educação como crescimento econômico e sustentável. Como sempre, cada episódio a gente está testando alguma coisa nova de tecnologia. Hoje a gente está ao vivo pelo LinkedIn e pelo YouTube, então temos essa novidade. Agradeço a todo mundo que está presente aí online, ao vivo, e quem está assistindo depois também. Mande aí seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai respondendo ao longo da conversa, tá? E aí, para começar, então, por que a gente escolheu esse tema? Semana passada, sexta-feira, foi o dia da escola, e aí a gente, então, trouxe o tema da educação relacionado à sustentabilidade. Bom, primeiro, para a gente começar, né? Educação, para mim, e aí a gente aqui conversa, né? Então tem bastante de opinião. A educação ela é um ponto-chave quando a gente fala sobre redução de desigualdades sociais e criação de oportunidades. E aí eu vou falar aqui meu próprio exemplo para iniciar, e por que eu sou também tão apaixonada por esse tema, né, de educação. Eu sou originária da Zona Leste de São Paulo, periferia, estudei em escola pública ali até a antiga 8ª série, 9º ano, e a realidade que eu tinha ali no entorno, ela era de pessoas, às vezes, parando no ensino fundamental ou indo até o ensino médio, quem tinha mais, vou fazer um ensino técnico para eu poder trabalhar, conseguir dinheiro e depois talvez fazer uma faculdade particular à noite enquanto trabalhava, enfim. Isso era a aspiração, né? Isso quando tinha, quando não terminava antes. E eu me lembro, eu estava numa escola pública e eu tive contato com as Olimpíadas de Matemática, participei por acaso, e levei medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, Olimpíada Estadual, Olimpíada Paulista de Matemática, de escolas públicas, e aquilo me abriu uma série de possibilidades. Então, por meio da Olimpíada de Matemática, eu conquistei uma bolsa de estudos, era meio salário mínimo, mas ajudava bastante, e foi quando eu comecei a ter contato com esse meio que eu vi as pessoas, poxa, fazendo faculdade pública, dá para fazer faculdade pública? O que eu preciso para fazer? Então, eu consigo fazer faculdade sem pagar? Isso é acessível? Ganhei depois bolsa no ensino médio, numa escola particular, e foi aí quando as pessoas começaram a falar, poxa, que faculdade você vai? Para onde você vai? E essa era uma realidade muito diferente de onde eu vinha, onde não tinha um mundo de possibilidades. Eu posso ir para outros estados, fazer faculdade, hoje em dia está mais fácil, inclusive, para o exterior, né? Na época era mais difícil, a gente está falando de quase 30 anos atrás. E então a gente tem, então, a educação, foi por meio da educação que eu conquistei essa mudança, que eu construí uma carreira, que eu fui galgando oportunidades, enfim. E hoje contribuo para gerar mais oportunidades de negócios sustentáveis. Então, acho que esse é um ponto, e eu vejo bastante gente que passou por situação parecida, do quanto a educação, ela abre novos mundos, principalmente quando a gente vê periferia, pessoas em vulnerabilidade, o quanto isso abre novas possibilidades, e uma questão de autonomia financeira, de autonomia também de posicionamento, tá? Então, acho que a educação, ela tem bastante esse papel, da gente reduzir desigualdade, da gente criar oportunidade, seja oportunidades técnicas, seja oportunidades de empreendedorismo, tá? E aí eu vou trazer aqui algumas perguntas que vieram dentro desse tema de educação, então aí vocês já entendem por que eu gosto tanto, eu tenho uma paixão aí, um impacto pessoal. Mas então aí veio essa pergunta, né? Qual que é o impacto, então, que a educação tem no desenvolvimento econômico e social de um país, de um estado, de uma nação? Eu vou trazer alguns dados aqui, esses vieram do PNAD da educação. Então, em 2022, a gente teve aí que 40% dos jovens deixaram o estudo por necessidade de trabalhar. Então, ainda em 2022, a gente vê as pessoas deixando de estudar, não completando aí, às vezes, o ensino médio, então, os seus estudos, por necessidade de trabalhar, de trazer renda. Por outro lado, uma estatística bastante positiva do IBGE, em 2019, o analfabetismo em 2019 ele estava numa taxa de 6,1%, em 2022 ele caiu para 5,6%. Então, ao mesmo tempo que a gente reduz a taxa de analfabetismo, a gente ainda tem uma grande evasão escolar. Lembrando que analfabetismo, à medida essa pessoa consegue escrever o nome dela, ela já é considerada minimamente alfabetizada. Então,
daí até ela ter uma proficiência, tem um caminho um pouco mais longo, né? E aí, um outro dado aqui que a gente tem, né, que reforça o ponto de vista da importância da educação para a sustentabilidade, para desenvolvimento econômico, a Unesco trouxe este ano, no Dia Internacional da Educação, que é comemorado em janeiro, o tema que ela trouxe foi o combate ao discurso de ódio. Então, a gente vê também um outro ponto, a importância da educação na criação de uma visão crítica, e aí, independente da opinião que você tem, mas o importante é a visão crítica, é eu saber criticar a informação que eu ouço, é eu saber pesquisar, eu saber aprofundar para ver, isso é verdade, isso não é verdade, isso faz sentido com a minha realidade, isso está de acordo com as minhas crenças, os meus valores, isso agrega no meu contexto, tá? E um outro fator também da educação é que, e esse afeta também diretamente os negócios, é que vira um público consumidor com mais recursos. Então, maior geração de renda, a gente tem mais renda disponível, então a gente vai aí, sai das necessidades básicas e passa a ter renda disponível para lazer, para entretenimento, para aquisição de bens, para aquisição, vivências de experiências, né? A gente tem essa tendência bastante da gente ter menos posses, menos ter e mais ser, menos posses, menos bens e mais experiências, mas a gente tem essa questão da educação também como promotor de geração de renda, tá? E aí, então, acho que esse é um impacto, principalmente, o maior impacto positivo que a educação tem no desenvolvimento econômico, e fora as questões sociais também, combate à violência. Então, a gente tem aí várias estatísticas no mundo onde a gente tem uma população mais educada, os níveis de violência também são menores, tá? Aí veio aqui a questão, poxa, mas esse é um tema, a gente está falando de nação, né? Então a gente está falando de política pública, como é que isso fica para as empresas? O que elas têm a ver com isso? Indiretamente todo mundo, mas o que elas têm a ver diretamente? Então a gente tem sim um componente de política pública, tá? E quando a gente fala de sustentabilidade, cada vez mais a gente tem visto assim, a importância da política pública junto com o poder privado, junto com a sociedade civil, junto com a conscientização aí das pessoas e da população. Então, essas coisas têm que andar junto em paralelo. Tem sim uma questão de política pública, de educação, de como eu distribuo meus recursos, como é que eu incentivo, como é que eu crio um plano de longo prazo para o país, para o estado, enfim, a gente tem aqui educação estadual, educação municipal, que elas se complementam, mas onde é que está a questão das empresas? Aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, 2 casos reais que eu trabalhei, tá? Primeiro, a gente tem as empresas, os negócios, ele tem uma função social de gerar renda, de gerar desenvolvimento, então eles são parte de uma cadeia e tanto você tem aí as oportunidades geradas por meio da própria operação da empresa, então colaboradores, funcionários, mas também como parte de uma cadeia de desenvolvimento de cadeia, né? E essa função social de gerar desenvolvimento. Essa é uma delas. A gente pode entrar filosoficamente aí de qual o papel dos negócios e das empresas, né? Mas aí voltando para os cases, eu vou trazer um case que é de uma empresa de um negócio de gestão de resíduos e reciclagem. E aí, qual foi aí 2 atuações que a gente teve que teve aí a ver com a questão de educação e que tinha valor para o negócio, né? A primeira, que acho que é uma conexão talvez mais fácil de fazer, a gente começou a receber visitas de escolas, de faculdades da região, numa questão de contribuir para a educação ambiental, contribuir para essa ampliação da visão das pessoas. Então a gente tem aí, então a gente começou a receber visitas, então as crianças, quando eram crianças, a gente passava uma tarde, passava uma manhã, onde a gente falava das questões de reciclagem, das questões de destinação de resíduo, e ao mesmo tempo trazia também quais as oportunidades que isso geram, de emprego, de novos produtos, de novas posições. E aí, a outra atuação que a gente teve a gente estava ali, a sede, a fábrica, a indústria, ela estava numa região, num local, onde não tinha mão de obra qualificada dentro dos termos técnicos de plástico, de reciclagem, de gestão de resíduos. Então, a gente teve uma atuação junto com instituições e organizações locais, tanto de poder público quanto outras iniciativas, de capacitação e de formação de pessoas
em nível técnico, em nível superior, então desde vagas de estágio, mas também cursos, contratações, então programas de contratações, para ir desenvolver essas pessoas na prática. Isso facilitava a nossa contratação de mão de obra qualificada. Quanto mais a gente foi, uma das coisas que a gente fez ali foi evoluir os equipamentos, então aumentar a tecnologia, trazer eficiência, trazer produtividade, e para isso aí a mão de obra qualificada é fundamental. Para a gente ter uma máquina funcionando, operando bem, eu preciso ter uma boa manutenção, eu preciso ter um operador de máquina que entenda ali do que ele está fazendo, de quais as características, as propriedades físicas, químicas, do material e dos componentes, então isso facilita a produtividade e a qualidade do que a gente estava produzindo, tá? Então a gente tem aí essa função das empresas, essa atuação na educação, de como é que a gente fomenta, como é que a gente participa, a empresa no geral não faz sozinha, então no geral a gente faz parcerias, mas como é que eu fomento essa capacitação técnica e oportunidades também de prática e de desenvolvimento. Não adianta nada formar pessoas se elas não têm possibilidade de emprego. Ao mesmo tempo, formação teórica sem a formação prática. Com essa oportunidade, a gente fez diversos trabalhos aí com faculdades, enfim, cursos técnicos, onde a gente criava projetos de desenvolvimento. Então, esse foi um dos projetos, e isso ajudou, então, na atração de pessoas, na identificação de talentos, e mesmo na retenção, capacitando as pessoas. E uma outra realidade aí que a gente tem é um cliente de agro, então agro também interior do Brasil, então lugares normalmente remotos, com pouco acesso à infraestrutura, e aí um trabalho que a gente fez foi de contribuir, então primeiro entender como é que estava a força de trabalho em relação à alfabetização, primeiro, e em relação a conhecimentos, né, que grau de escolaridade eles tinham, e depois a capacitação técnica, e a gente fez um trabalho de incentivo, então conectando com iniciativas locais, trazendo, nessas duas oportunidades que eu tive aí, que uma é fábrica, outra é agro, muitas vezes as pessoas às vezes param os estudos porque elas têm necessidade de trabalhar e às vezes elas não têm tempo. Então, às vezes, o que a empresa pode fazer é, por exemplo, nos horários de intervalo, disponibilizar um local onde as pessoas possam fazer os estudos, fazer as lições, assistir uma aula, uma conexão de internet para assistir um curso à distância, e ter aí essa possibilidade, esse estímulo para que as pessoas façam, convidar as famílias, a gente convidava muitas famílias, e nesse programa aí, tanto nessa empresa do agro, quanto nessa de reciclagem, então convite às famílias, ele era algo importante, tá? Então, assim, a gente vê que, poxa, a empresa pode, e isso traz benefício. A gente tem colaboradores mais felizes, mais engajados, a gente retém melhor e a gente contrata pessoas, contrata mais fácil. Uma das grandes dificuldades hoje de diferentes empresas, não só empresas, mas poder público, terceiro setor, é contratar e reter. E aí, então, a educação é uma forma também da gente estimular isso, reduzir os custos inerentes, os custos, às vezes, não aparentes dessa questão. Então, aí aqui veio outra pergunta, né? Nossa, mas aí quais os benefícios da empresa investir na educação de comunidades de entorno, na formação de uma mão de obra qualificada? A gente já falou de um viés aí, eu vou falar de uma outra, que também foi um projeto que aí eu fiz parte, e aí, de novo, a gente falou lá atrás, teve um dos episódios onde a gente falou a diferença, né, de sustentabilidade no negócio e de filantropia. Então, aqui eu não estou falando de filantropia. Existem iniciativas ótimas, ótimas organizações que fazem filantropia. Eu mesma, essa bolsa que eu ganhei, era parte de filantropia, então ela tem um papel importante, mas aqui a gente está falando de um ponto de vista diferente, tá? Esse é um case de uma empresa de construção. Então, eles têm aí as questões, a hora que uma empresa de construção, a hora que a gente vai fazer uma obra grande, então ela tem todo um transtorno no entorno aí onde ela se estabelece. Quem já teve uma construção pequena ou grande perto sabe muito bem disso, e acho que todo mundo já teve. E uma das dificuldades aí, a hora que a gente vê empresas, grandes obras, né, obras residenciais e tudo, a gente tem tanto esse distúrbio local, que isso acaba sendo um pouco inevitável, não posso mitigar, mas não tem muito jeito, mas a gente cria uma antipatia do entorno em relação a isso,
mas a gente tem também a dificuldade de contratação de mão de obra técnica qualificada. Então a gente tem seja gesseiro, pintor, pedreiro, ar-condicionado, instalador de ar-condicionado, eletricista, encanador, então são funções importantes e que a hora que a gente vê uma obra fica muito mais fácil, barato e gerenciável você contratar uma mão de obra local. E essa é uma das grandes dificuldades, elas entregam em grandes quantidades e às vezes não tem ali mão de obra. Então esse foi um projeto onde a gente viu, a empresa ela se instala ali, ela tem que ter uma contrapartida, tem contrapartidas por lei, enfim, tem parte de infra, mas também tem uma parte aí social. E a gente desenhou um programa que envolvia aí com parcerias de capacitação técnica para áreas ligadas à construção. E aí e empreendedorismo. Então o que isso gerou, né? Então isso gerou oportunidade para a comunidade em termos de formação, de profissão e de oportunidade ainda, a facilitação para a empresa de contratar mão de obra local e também a possibilidade disso de continuar. Então depois a gente tem instalações, manutenções, outras obras na região, então sempre tem aí, o gesseiro, então conserta aqui, muda aqui, ar-condicionado, eletricista, tudo isso. Então a gente gera aí uma mão de obra, uma oportunidade para continuar trabalhando, então acesso ao mercado de trabalho, tá? E isso então tem um ganha-ganha, então ganha-ganha, eu reduzo estresse na obra, reduzo o risco de paralisação da obra, reduzo judicialização, isso tem bastante, quem é do mercado de construção sabe, e ao mesmo tempo trago um benefício, um valor para a comunidade, percebido no bolso, então não estou dando dinheiro direto, mas eu estou aumentando a capacidade dele de gerar renda por si só, né, dele ou dela, dessas pessoas, né? Tem vários programas também de mulheres, pintoras, mulheres pedreiras, e então isso é um ganha-ganha, então a gente vê que o negócio ganha, a comunidade ganha, e a gente ganha como sociedade também, tá? Então esse acho que é um exemplo de como as empresas então podem trazer isso de forma que está ligado ao core do seu negócio, né, que vai trazer benefícios. Aí a gente tem outro ponto aqui, deixa eu ver. Como é que as empresas podem trabalhar a educação para a sustentabilidade, né? Aliando aí necessidades do país e os objetivos financeiros. A gente falou, primeiro a gente começou a falar da educação como um todo, né? Agora a gente está falando da educação para a sustentabilidade. Então, uma parte é educação como geração de desenvolvimento, capacitação, geração de renda. Tem uma outra questão que é a educação para a sustentabilidade, que é a gente trazer aí as competências e trazer essa visão da gente fazer atividades, fazer negócios em harmonia com o meio ambiente e de modo a gerar valor para a sociedade. Isso é uma das coisas que a gente fala de educação para a sustentabilidade. Então, questões de meio ambiente e isso. E aí, então, a gente vê o nosso modelo mental, nosso sistema educacional há 30, 40, 50 anos, então nos últimos vários anos, ele não veio, a gente não tinha isso. Então, a natureza era vista como recursos que estavam ali para ser usados e na lógica linear, né? Eu extraio a natureza, eu processo, uso e jogo fora. E é a natureza que se vire. Então a gente joga lá num cantinho, quer que seja, a natureza que se vire lá e a natureza dá um jeito. Quem nunca na infância enterrou resíduo por aí, então na praia, nossa, nem fala. E aí a gente já tem hoje a nova geração com uma visão diferente. Então isso é muito bom. A gente vê um efeito da educação nas escolas, um efeito também de todas as questões. A gente está essas semanas aí no sudeste do Brasil com ondas de calor insuportáveis, a questão do lixo acumulado, então a gente tem tudo isso acontecendo e a nova geração já vem com esses valores, tanto que questiona gestores, pais e mães, né, famílias, os gestores, no caso das empresas, e poder público, e aí e causam uma mobilização. A hora que a gente vê vai para as empresas, a gente tem um mix aí de gerações, nem todos a gente não teve isso. A gente foi educado para competição, não para colaboração. A gente foi educado num mindset numa mentalidade de escassez, que a gente tem que competir porque o recurso é escasso, e não numa mentalidade de abundância, onde a gente pode colaborar para ir prosperar juntamente. Então esses fatores, eles são importantes, hoje eles já vêm trabalhando nos novos modelos de educação,
Então, a gente tem várias linhas aí que já trazem isso integrado, e mais na hora que a gente vai para as empresas, que a gente tem essa diversidade, né, de visões, e a gente não foi educado para isso, então é importante que as empresas construam um repertório dentro de casa, tá? Então essa educação para sustentabilidade não só para fora, mas para dentro. Então como é que a gente traz isso? Não adianta nada a gente exigir dos líderes e dos colaboradores, olha, vocês têm aqui, a empresa tem uma meta de descarbonizar, ser carbono neutro em 2050, se vira. Então como é que a gente contribui e traz aí esse repertório? O que significa isso? O que eu posso fazer? Como isso se aplica ao meu negócio? E estimular discussões construtivas mesmo, então disruptivas, de o que a gente pode fazer de diferente, como é que a gente pode ir além, que equilibra, sim, o resultado financeiro, com eficiência e com aí essa harmonia com o meio ambiente e com a sociedade, gerando valor positivo. A gente já vem falando não só reduzir o negativo, o impacto negativo, mas gerar impacto positivo, e agora outra coisa que está é a regeneração. Então, como é que eu crio modelos de negócio que, na verdade, não só não pioram ou não afetam o meio ambiente, mas ajudam aí o planeta, a sociedade a se regenerar, a se reconstruir. Então, a criação de repertório, tá? Então, a educação, a gente pensar não só para fora, mas para dentro. Como é que a gente traz isso nos trabalhos de cultura das organizações? Então, cultura é um momento muito importante. Nos símbolos que a gente cria, então, o que a gente reconhece dentro da empresa, o que a gente valoriza nas pessoas, o que a gente mede, quais são as nossas metas e como é que a gente cria e se reinventa, né? Traz junto com a inovação, tá? Então, acho que esse ponto de criar repertório é importante. Aí vem um outro lado aqui, que aí surgiu. Qual é o poder da tecnologia? Né? Como é que a tecnologia vem influenciando? E aí a gente tem o aspecto de benefício e risco. E aí a tecnologia, a gente vê uma mudança muito grande. Se antes a gente tinha a educação à escola como o lugar onde as crianças iam para ter a informação, hoje não, a informação está aí. Então, a informação está na internet, está super acessível, está nas conversas, então a gente não tem mais isso. O acesso à informação, ele foi muito facilitado pela tecnologia, isso não é novidade para ninguém. Por outro lado, a gente tem, então, também essa questão da inclusão digital, então, quem não tem acesso à conectividade fica excluído, então aumenta a exclusão. Então, a gente tem essa questão aí da tecnologia gerando a inclusão, e ao mesmo tempo esse desafio de como é que a gente leva isso para todos, né? Acesso à informação está aí para todo mundo, muito importante a gente ter visão crítica, poder olhar isso, e a acessibilidade. A gente tem tido, e esse ano, no final do ano passado para esse ano, foi muito legal que a gente tem tanto inteligência artificial, quanto aí a questão de realidade aumentada, a questão de autônomos, né, não só veículos autônomos, né, mas equipamentos e tudo, que eles ajudam na acessibilidade, eles facilitam a inclusão, de fato, de pessoas com alguma deficiência, com alguma restrição. Então, a gente tem essa questão da tecnologia contribuindo para a educação nesse sentido e mudando a forma, seja por meio de programas de tablet, enfim, de gadgets em geral, tá? E um outro fator da tecnologia na educação é também a desmaterialização. A gente tem, esse foi um cliente também, um projeto muito legal, o que antes a gente precisava ter o computador físico, hoje a gente tem máquinas virtuais. Então, esse cliente, ele tem essa solução, então, com um dispositivo simples, com uma capacidade de processamento bem limitada, e uma máquina virtual, uma conexão na internet, que aí também consegue ser mais leve, a gente consegue, as pessoas conseguem ter acesso a maior poder de processamento, maior nível de informação, então a gente facilita o acesso. E aí a gente não está sujeito a restrições de logística e nem tão sujeito à obsolescência dos equipamentos. E ao mesmo tempo a tecnologia, como é que ela afeta, né, a educação? Tem uma questão da socialização, então ela muda a forma de socialização. Ao mesmo tempo que você tem um ponto bom, que você consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu fiz um programa de bolsa que eu fui para Israel, no Instituto Weizmann, e aí a minha forma de comunicação, eu tinha um horário limitado para mandar e-mail, então eu escrevia lá o e-mail, aí mandava para casa, aí meus pais e minha família viam, imprimiam, aí escreviam, aí depois de um dia, 2 dias que chegava, então mesmo já tem e-mail, mas era muito restrito, então a gente tinha essa comunicação fora a questão de cartas, né? Hoje não, a gente consegue conectar, falar como se estivesse do lado com uma pessoa do outro lado do planeta.
Por outro lado, a gente tem também o isolamento, menor presença física, menor aí, essa questão da interação do olho no olho, né. E são diferentes tipos de socialização, as 2 são importantes. E na educação, no aprendizado, principalmente de crianças, a parte da socialização é muito importante. A gente tem aí pessoas de faculdade, né, então jovens de faculdade que sofreram e têm sofrido altos graus de ansiedade, porque passaram boa parte do seu período universitário à distância. Então a gente tem aí essa questão, como é que a gente anda com as coisas em equilíbrio, né. E aí eu tenho aqui, um dado que eu trouxe aqui da disponibilidade, né, a gente tem aqui, por exemplo, a internet. Nem todas as escolas têm acesso à internet no Brasil. A gente tem aí 88,8 das escolas de ensino fundamental com acesso à internet. A hora que a gente vê internet para o aluno são 47%. E aí isso é fonte do INEP. A hora que a gente vai para o ensino médio, é um pouquinho melhor, então 98% das escolas têm acesso à internet, já para os alunos são 78%. E a hora que a gente vê isso, a não ter acesso à internet pode dificultar o acesso ao mercado de trabalho, a oportunidades. Então, assim, ainda é um desafio como é que a gente traz isso, né. E um outro ponto da educação, falando da importância, né, para a sustentabilidade, para os negócios, é a gente criar novas competências. Então a nossa educação ela tem que trazer as competências deste século e do próximo século. Próximo século, talvez ainda não, né, porque a gente está no começo do século ainda, né, já 24 anos do século, estou no segundo quarto já do século, mas, quais as competências que a gente tem? Então essa questão de compartilhado e da colaboração. Então, versus uma mentalidade de escassez e de competição. Então como é que a gente cria aí e vai trazendo este valor? O outro desafio da educação no modo atual é a integração do meio ambiente mais a perda de recursos junto com o desenvolvimento econômico. Então essa é outra competência importante da gente ter. A visão crítica, a gente tem um excesso de informações, a gente tem a inteligência artificial, tem muitos benefícios, mas também traz riscos. Então a importância da gente ter mais do que, como eu falei, a escola antes ela era onde as crianças iam ter acesso à informação. Hoje não, a informação está aí. Então a escola tem que muito mais ensinar a selecionar, a peneirar e a criticar, do que de fato prover o conhecimento, ou a informação, conhecimento diferente de informação. E mais assim, prover a informação. Então como é que a gente ensina as pessoas a pensar, a ter visão crítica, né. E o outro é o uso da tecnologia, não usar, mas assim, como é que a gente essa é a competência do uso, tem questões de visão lógica de soluções de problemas, ao mesmo tempo a humanização. Então essas são competências importantes no dia de hoje, dificilmente eu faço algo sem a tecnologia. Então isso tem que estar nas novas competências. E a gente já está chegando no fim, esse é um tema, como eu falei, que eu gosto muito, mas aí para a gente resumir então o que a gente vê hoje, e aí de novo, deixem aí o like, curtida, se inscrevam neste evento, nos próximos, no LinkedIn, no YouTube, e deixem aí também dúvidas e comentários para os próximos. Mas o que a gente falou hoje falando de educação, né? Então a educação como promotor de desenvolvimento econômico, criação de visão crítica e inclusão. Então a educação ela tem esse potencial, ela tem esse papel fundamental na sociedade, e a hora que a gente pensa em criar uma sociedade, de negócio, mas a educação ela é sim uma questão de política pública, mas as empresas têm um papel importante, tanto a olhar para dentro dos seus colaboradores, quanto nas comunidades de entorno, quanto em fomentar iniciativas e parcerias para aí a gente ter essas oportunidades, colaboradores, famílias e outras pessoas, a geração de mão de obra capacitada, tá? A outra questão que é importante, educação para empreendedorismo e para a sustentabilidade, então geração de valor por si próprio, e essa questão de ter aí, então, negócios, como é que a gente cria atuações e atividades mais em harmonia com o ambiente e que gerem valor para a sociedade. A tecnologia, ela é importante na educação, tanto para viabilizar, para gerar inclusão na educação, mas também como competência necessária de tudo que a gente for fazer, tá? E a gente tem essas novas habilidades, então a necessidade da gente trazer, tanto aí falando de empresas, né, de negócios, de organizações, como é que eu crio o repertório interno, e ao mesmo tempo que a educação
básica, ela vai evoluindo para questões como colaboração, integração de natureza e negócios e sociedade, e perenidade de recursos, perenidade de ecossistemas, tá? Uma visão crítica, a visão lógica para aí o uso e desenvolvimento da tecnologia, e ao mesmo tempo uma humanização, onde a gente traz aí, mantém esse fator humano. E eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo, estamos terminando bem no horário, e aí deixar o próximo tema que a gente vai falar semana que vem é sobre água. Como eu trago água? Como é que eu lido com esse tema nos negócios? O quão ele é material no negócio e o que eu posso fazer, tanto de impactos positivos, quanto olhar na questão de riscos. Água, todo mundo dizia há 10 anos, há 15 anos que era o novo carbono, mas a gente aprende na escola que é 75% do planeta da superfície água, mas a água potável já é muito menos. Então vamos falar de água no próximo capítulo. Deixem aí seus comentários, sugestões. Muito obrigada por estarem conosco e até a próxima.